Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de sistemas frigoríficos. Nessa aula aqui iremos falar um pouco sobre tubulações frigoríficas. Os livros ali aconselhados de leitura são os livros Stoker, de Abardo, o livro do Dosat, refrigeração. A parte dos conceitos vem de livros de mecânica dos fluidos, então ali a gente tem o livro do Fox e ali outras aulas também, né? Um compêndio aí de notas do professor Moreira, Rudimar, Eurocimbo, embora eu deixe aqui parte desse material aqui disponíveis para você. Então vamos lá. As tubulações, a grosso modo, como nós falamos, elas ligam todos os quatro componentes do nosso sistema de refrigeração. Então, eu teria aqui uma condensadora, que estaria de um lado externo. Nesse caso aqui é uma condensadora com várias evaporadoras, ou um sistema multi-split. Então eu tenho evaporadora 1, evaporadora 2, evaporadora 3. Então, se vocês notarem, eu tenho as tubulações de entrada e saída. Então aqui está o meu trocador de calor, condensador, o compressor aqui internamente e as tubulações fazendo essas ligações. Então aqui eu utilizei um exemplo no sistema de climatização. Aqui é um sistema de refrigeração industrial. Se olharmos, o nosso sistema de condensador está externo, o nosso compressor está dentro de uma região com uma casa de máquinas. Há uma conexão entre o compressor e o condensador. Posteriormente eu tenho uma saída do condensador até a válvula de expansão, ou seja, aqui eu tenho uma outra tubulação, o evaporador e depois a linha que se segue. Se olharmos essas linhas, mais sim, vamos pegar aqui pH. Se olharmos aqui a linha do compressor até o evaporador, aqui vamos supor aqui, comprimiu, então está aqui, ó. Então qual que é o estado que está meu fluido? Uma alta pressão e uma alta temperatura. E o estado termodinâmico da minha substância é gás quente. Da mesma forma, eu posso olhar agora a linha do evaporador, que seria um ponto que estaria aqui. Até a chegada ao meu compressor, eu também tenho gás, só que é uma linha que está uma baixa pressão e uma baixa temperatura, então gás frio. Outra linha de princípio, o principal que eu tenho, é a que liga o meu condensador até minha válvula de expansão. Normalmente, na saída do meu condensador já está líquido, então estaria nesse ponto. Então é linha de líquido. Eu tenho mais uma aqui, mas essa aqui já não tem tanto, que é alguma coisa posteriormente, depois da expansão, que estaria nesse ponto aqui. Okay? Então, a grosso modo, eu tenho três linhas principais que vão levar meu maior interesse. Então, as tubulações de refrigerantes, elas têm algumas características que ela tem que seguir. Então, as tubulações de refrigerante representam uma parte essencial do sistema, né? Elas são as veias, são os capilares que ligam todos os componentes. E eu tenho que, parecido lá com máquinas de acionamento ou na parte de perda de carga, eu tenho que tomar cuidado. Tem alguns cuidados no desenvolvimento. Então, se a gente lembrar a perda de carga, de modo, uma perda de carga maior, é o fator de atrito, comprimento de velocidade ao quadrado sobre 2. O que vai acontecer? Se eu aumentar diâmetro, eu vou diminuir velocidade por uma mesma vazão máxima. Essas duas relações aqui são dependentes. Então, se eu aumentar diâmetro, diminuo a velocidade e reduzo a perda de carga. Se eu aumentar diâmetro, significa que eu vou ter que ter mais tubulação. Mas eu não quero gastar tanto material em tubulação, então eu diminuo o diâmetro. Eu diminuo o diâmetro, vou aumentar a velocidade, mas aumentando a velocidade eu tenho uma perda de carga e essa perda de carga vai ser sentida no meu gasto energético. Então eu quero reduzir custo, eu preciso também meu sistema que retorne óleo ao compressor. O que acontece? O compressor, na saída do compressor, os gases muitas vezes vão estar levando partículas de óleo. Esse óleo ele tem que retornar ao cárter do compressor, senão eu vou estar perdendo óleo, o sistema vai começar a ficar sem óleo no compressor e isso vai danificar o compressor. As outras coisas ruins também é que se esse óleo ele ficar acumulado em partes da linha, por exemplo, principalmente nos trocadores de calor, evaporador e condensador, ele pode dificultar a transferência, o coeficiente global ele vai dificultar, então, ou seja, meus trocadores de calor não vão funcionar adequadamente. Então eu preciso ter determinadas inclinações e dispositivos especiais para fazer que esse óleo sempre vá retornar. Ele sendo mais pesado, um momento ou outro ele vai decantar na parte do tubo e vai voltar para o sistema. Então tem que ter essa questão. Eu tenho que minimizar a energia, então vai existir uma relação da velocidade e diâmetro. Eu também é necessário ter o menor comprimento possível de linha. Vamos aqui pegar aqui, porque se eu pegasse e instalasse meu evaporador desse lado, se vocês olharem, eu teria uma linha maior de líquido. Se eu tenho uma linha maior de líquido, possivelmente vou ter que ter mais
fluido refrigerante. E isso não é interessante do ponto de vista de como que eu posso dizer, eu vou ter que gastar mais fluido. Então, no geral, são sugeridos faixas de velocidades a serem aplicadas. Então, tudo isso também é velocidade. Se eu deixar o diâmetro muito pequeno, essa velocidade aqui vai ser grande, vai causar ruído, esse ruído vai ser repetitivo. Eu tenho velocidades adequadas para determinadas partes, tanto na linha quente como na linha do fluido frio, ou do gás frio. Então, se olharmos aqui, né, os custos, eu tenho aqui uma linha de custo. Conforme o tamanho da tubulação, se eu aumentar o diâmetro, eu vou reduzir o custo da energia. Só que ao mesmo tempo eu estou aumentando o custo relacionado à tubulação. Feito isso, deve existir um mínimo adequado a essa região aqui. Então, o custo total seria essa. Existe um ponto de inflexão aqui, onde mais ou menos seria o diâmetro ideal a ser utilizado. Então, feito isso, aqui eu tenho algumas equações aqui para a gente poder estar trabalhando. Então, a velocidade do fluido ela vai ser definida como a vazão volumétrica, que já não é a taxa de transferência de calor, que é a vazão volumétrica. Qualquer coisa nós adotamos esse termo aqui para indicar. E lembrando que a vazão volumétrica ela pode ser definida, né, como vazão mássica, densidade do fluido naquele estado. A perda de carga, né, para o nosso sistema, para sair em pascais, seria FLD, velocidade ao quadrado sobre 2 vezes densidade. Isso aqui para sair em unidades adequadas, porque eu quero trabalhar em Pascal. Para calcular o fator de atrito, eu vou precisar de alguma correlação, usar tabela. Para usar um programa de computacional é melhor usar uma correlação. E normalmente o fator de atrito ele depende de Reynolds, né, as equações. E a rugosidade relativa, que é a rugosidade da parede sobre o diâmetro da tubulação. O Reynolds eu posso achar aqui, velocidade de densidade sobre viscosidade. Então aqui é permitível fazer. Uma outra forma também para dutos circulares é 4mπ de viscosidade. Daqui, lá em máquina de acionamento, a gente tem essa equação de forma mais simplificada. Se o nosso Reynolds for inferior a 2000, eu posso utilizar a seguinte correlação abaixo para achar o fator de atrito. Se for acima de 2000, lembrando que a rugosidade relativa é a rugosidade do tubo sobre o diâmetro hidráulico, eu posso achar pela correlação de Colebrook ou depende das situações de Blows. Existem outras correlações aqui também que depois eu apresento para vocês, que é do Schwein e Twain, que é uma outra correlação também utilizada muito lá em máquinas de acionamento hidráulico para cálculo do fator de atrito. Então aqui eu tenho também o diagrama de Muth para eu poder utilizar ou encontrar esse fator de atrito, caso faça esse cálculo na forma manual. Então eu entro com o número de Reynolds nessa tabela. Aqui cada linha dessa representa uma rugosidade relativa, achando os dois pontos, supor que deu aqui, né, para esse Reynolds, e para essa rugosidade relativa eu venho para essa etapa aqui e calculo o meu fator de atrito, que vai estar alguma coisa inferior a 0,0. Lembrando também que existe uma linha que após essa linha, nessa região para cima, o fator de atrito depende mais da rugosidade relativa do que propriamente do Reynolds. Então, nossa rugosidade relativa só vai depender, nosso fator de atrito só vai depender da rugosidade relativa para alto número de Reynolds, para a gente visualizar o que nós tínhamos. A próxima parte também eu preciso das propriedades do fluido, como nós vimos. A gente precisa da densidade, precisamos da viscosidade. Então, esses dados aqui eu preciso trazer de alguma tabela ou de algum programa computacional que exista as tabelas. E as tubulações comerciais eu retiro de catálogo. Então, aqui são algumas propriedades de interesse. Se não estiver enganado, isso aqui deve ter micropera. Onde eu tenho aqui para o R134 saturado, eu tenho a densidade do líquido, do vapor, o CP dessas duas substâncias, tanto líquido como vapor, condutividade térmica líquido vapor e assim sucessivamente. Lembrando que se aqui eu tenho um 10 vezes 10 a quarta, significa depois que o valor está sendo multiplicado numa ordem inversa. Ou eu posso estar dividindo, que ele está mostrando isso daqui, então isso é igual a isso. Então eu teria que passar de esse termo aqui. Outro cuidado que aqui nós não vamos relacionar muito é a questão da espessura da tubulação. É uma coisa que depende da pressão interna, do diâmetro e da tensão admissível daquele material para aquela situação, senão vai ocorrer ruptura dessa tubulação, por causa da diferença de pressão externa e da pressão interna. Então é aconselhado depois fazer um cálculo também para verificar a espessura necessária para aquela determinada situação. Mas no nosso caso, só vamos focar nesse momento no diâmetro. Os tubos de cobre mais usados são do tipo K e L. O cobre ele tem uma facilidade ali para manusear o cobre, também o cobre tem uma alta condutividade térmica, então ele é muito interessante nas partes de transferência de calor. Mas a questão do cobre ele advém da questão da facilidade de manutenção, de manuseio desse cobre.
Já é um pouco diferente, por exemplo, dos de aço, precisar de equipamentos especiais para fazer formas especiais. Por exemplo, preciso fazer um L, eu não vou conseguir fazer isso facilmente de cobre sem estar usando um equipamento. Já o tubo de aço eu já vou ter dificuldade para estar fazendo isso ali perto do equipamento. Já com ferramentas especiais, o técnico ele consegue fazer determinadas formas especiais ali já próximo. Ele já consegue ir adaptando a tubulação conforme a necessidade. A questão interessante a ser falado, mas isso aqui sempre é bom verificar a questão do fabricante, as curiosidades absolutas. Aqui são sugestões normalmente encontradas. Aqui eu tenho a questão dos diâmetros, né? Sempre a gente vai utilizar o diâmetro interno para os cálculos. Aqui eu tenho a espessura e também, conforme a questão do tipo de duto, tubo que eu esteja utilizando, ele vai ter uma densidade por metro quadrado. Isso aqui é uma forma fácil, às vezes, de verificar próximo ali qual o material que você tem. Faz um ensaio ali, pesa, tem um comprimento, você já sabe conforme a densidade, o quilo por metro, você já sabe mais ou menos o que você tem. Aqui são outros tipos, né? Só para a gente falar. Lembrando que as perdas de cargas totais, a perda de carga total, ela é referente a uma parcela de atrito e uma parcela localizada. As parcelas de atrito maiores, elas são basicamente dados e quadrados, lá atrás de uma forma levemente diferente. São dados por essa correlação. Já as perdas maiores, elas têm duas possibilidades. Ou eu posso usar um comprimento equivalente, que é sempre sugerido pegar esse comprimento equivalente para o diâmetro que você está sendo utilizado, ou utilizar uma constante vezes a energia cinética. Aí vai muito do cálculo. Facilita muito usar esse comprimento equivalente pela forma que eu posso supor depois que o meu comprimento total da tubulação seja das perdas maiores mais das perdas menores. O cálculo fica muito mais simplificado. Então lembrando que as perdas maiores são as que ocorrem ao longo da linha e as perdas menores são as que ocorrem localizadas devido à mudança de direção, mudança da forma do fluxo em vários esquemas. Então, como falamos, as perdas menores podem ser dadas por uma constante, que ficou faltando a densidade só para linkar com a carga de pressão. Aqui são tabelas que às vezes constrição ou expansão para fazer os cálculos, que vem lá de aqui alguns tipos de entradas e aqui é a questão do comprimento equivalente que nós tínhamos falado. Eu utilizo o comprimento normal da linha mais somatório de comprimento equivalente de cada peça, produzindo um L equivalente. Só que é interessante, na decisão dos cálculos, esses L's equivalentes são taxados normalmente conforme cada diâmetro utilizado. Então aqui é uma forma global, que não é aconselhado, sempre procura, mas aqui é para um cálculo rápido. E aqui é o que tínhamos falado. Então, para cada diâmetro da tubulação, diâmetro nominal da tubulação, eu tenho um comprimento equivalente a ser utilizado, ok? Consegue aí o processo em vários. Lembrando também, né, que a perda total da linha, ela vai ser dada pela energia cinética na entrada menos a energia cinética, a variação potencial na entrada menos a energia potencial na saída. Então, esse cálculo aqui tem que se igualar a esse aqui. Normalmente, para fluidos gasosos, no geral, a gente desconsidera esse termo, mas tanto para líquido como para gás a gente considera que essa velocidade tem que ser extremamente alta para ser da mesma ordem de grandeza da pressão, então, ou da variação de altura. Então a gente desconsidera nesse primeiro momento essas energias. Outro ponto também aconselhado a falar é a questão das alturas. No caso das alturas manométricas de líquido, no caso de líquido, a densidade vai ser preponderante e eu tenho que verificar a variação de altura que vai existir para líquido. Já no caso de gases, como a densidade é baixa, essas variações aqui eu preciso de nível muito grande para ter uma ordem de grandeza significativa. Então, a gente, para tanto líquido como os gases, a gente simplifica isso, e para gases, a gente pode simplificar essa parcela e é só referente à variação de pressão na entrada e na saída. Então, observações: a perda de carga uma linha se compõe das perdas relativas aos trechos retos e das perdas relativas. As perdas de carga das conexões acessórias costumam ser fornecidas por fabricantes em termos de metro equivalente. E calcula-se a perda de carga unitária por metro de tubo para uma determinada linha. Soma-se daí todo o comprimento e posteriormente calcula tudo. Então, a ideia em si é simples, só que agora vamos complicar um pouquinho mais a situação. Se eu tivesse um compressor trabalhando em uma única velocidade, aí tranquilo, o dimensionamento da linha vai ser para essas situações. Mas agora vamos aqui para um caso específico. Eu tenho uma grande instalação frigorífica, tenho um condensador remoto, que está do lado externo, tenho minha evaporadora e tenho
meu compressor e os outros equipamentos. Então vamos lá só seguir. Esse compressor vai ser do tipo com modulação de capacidade, ou seja, a vazão máxima vai modificando a rotação do meu compressor. Então eu modificando a rotação, vou modificando a vazão máxima e isso vai... Então o que vai poder ocorrer? Então, em determinado momento, deixa eu pegar aqui essa ali. Então saiu lá do compressor e vai subir por aqui. Só que o que pode ocorrer? Isso aqui foi feito, essa tubulação foi para o máximo diâmetro possível. Então, sendo para o máximo diâmetro possível, vou fazer isso. Então, sendo para o máximo diâmetro possível, a velocidade aqui na subida ou na ascensão é possível para levar o meu óleo junto. Lembra lá que nós falamos? Então eu tenho que deixar velocidades adequadas para também carregar esse óleo, para que ele não fique acumulado na tubulação. Só que o que pode ocorrer? Modificando a rotação, então vamos dizer que eu tenho uma variação de capacidade térmica. Eu tenho um M máximo e eu tenho um M mínimo. Reduzindo minha rotação, eu vou cair no M mínimo e essa velocidade vai cair. O que vai acontecer? Parte do óleo não vai conseguir subir, na verdade o óleo não sobe mais, porque não tem uma força de arrasto suficiente, e ele vai começar a se acumular nessa parte de baixo do sifão. Então dentro disso, em alguns casos, quando eu não consigo escolher um único diâmetro para poder fazer os dois casos, que às vezes é impossível, é aconselhado colocar outra tubulação, um diâmetro menor, nessa seção aqui. Como assim, professor? Então, como nossa vazão caiu, o óleo vai entrar aqui, vai ter uma perda de carga maior e então a vazão, a tendência ela vai subir por aqui. Só que como esse diâmetro é menor, ele vai ter velocidade adequada para arrastar o óleo junto. Qualquer outro momento, quando a velocidade suba, a perda de carga aqui começa a ser alta, só que a velocidade aqui também começa a ser alta nessa seção aqui e ela consegue subir. Como nossa velocidade está sendo alta, ela consegue ir levando o óleo e vai retirando o óleo que acumulou aqui. Como essa perda de carga é maior, a tendência, né? A perda de carga maior não. Como se eu usar uma velocidade maior aqui, vai dar uma perda de carga maior, então a tendência do fluido é vir por essa outra parte do nosso circuito hidráulico. Então eu consigo voltar daí para as condições se eu tiver a máxima vazão e esse óleo vai sendo retirado, ele vai recircular para voltar, ok? Então ele sobe novamente, entra no nosso condensador. Qual que é a variação de perda de carga daqui aqui? Então eu tenho minha pressão inicial lá na saída do nosso compressor e vou ter uma outra pressão aqui na entrada do meu condensador. A pressão daqui menos a pressão daqui vai ser as perdas de cargas que eu anotei. Posteriormente, saindo agora aqui do meu condensador remoto, eu vou estar na forma de líquido. Eu vou ter uma determinada pressão aqui, que normalmente é a pressão do condensador. Mas lembrando, além dessa pressão, eu vou ter toda essa altura manométrica até chegar na entrada do meu evaporador. Então, eu vou ter a pressão do condensador aqui, mais a diferença ρg de desnível dessa altura até essa altura aqui, que vai dar um up na pressão. Então a pressão aqui eu vou ter maior, como se eu tivesse uma coluna de líquido nessa situação. Então aqui não tem tanto erro, então se vocês olharem, o diâmetro é menor por causa de uma maior densidade. Posteriormente, saindo agora do evaporador, eu vou ter a mesma complicação. Aqui vai sair gás, frio. Se a minha vazão é máxima, ela pode subir por aqui e leva o óleo junto. Só que se acontecer da vazão cair para a mínima, o nosso compressor diminui a rotação, o que nos irá ocorrer? É interessante às vezes a utilização de uma linha secundária, ok? Para promover daí o arraste do óleo por essa linha enquanto a vazão é mínima. Posteriormente, aumentando a vazão ou a rotação do compressor, é possível depois carregar o óleo por essa linha de maior diâmetro. Então, a ideia aqui que nós falamos é discutida agora aqui nos próprios slides que tem aqui descrito. Então note que o condensador está no nível superior ao do compressor, que é o evaporador está no nível inferior. O compressor é do tipo alternativo com modulação de capacidade. A linha de vapor a alta pressão, ou linha de gás quente, ligado ao compressor ao condensador é formado por dois ramais verticais, com diâmetros diferentes, na base deles um sifão. Quando o sistema está operando em baixa capacidade, inicialmente o vapor passa nos dois tubos e a velocidade é baixa, não tendo capacidade de arrastar o óleo diluído no refrigerante para o condensador. Então esse óleo vai se acumulando no sifão até o momento em que a vazão somente é dada pela linha de menor diâmetro. Quando a capacidade é máxima, posteriormente, esse selo que estava aqui, ele é desfeito aos poucos até a velocidade, somente a maior parte da vazão máxima subir para essa outra parte da linha. Daí novamente aqui ele vai comentando, né, que a linha de líquido ligada ao condensador à válvula de expansão uma em seguida ao evaporador está operando com fluxo descendente. Isso é interessante porque eu vou ter a perda de carga, isso é normal, mas essa perda de carga também
eu vou ter um up da questão da soma, da variação da altura manométrica. Então nunca é interessante utilizar o condensador numa altura maior, mudar o condensador numa altura menor que o do evaporador. Porque daí essa altura vai ser uma perda de, não vai ser uma perda de carga, vai dar variação de pressão, e essa variação de pressão tem que levar em conta depois. E depois segue o processo propriamente. Então nas escolhas, compensa ressaltar que para cada tipo de fluido, situação, se tem velocidades recomendadas. Aqui é um valor meio que genérico, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, para promover o retorno de óleo, a velocidade por tipo na linha de gás frio, onde seria a minha linha de gás frio? A ligação do evaporador até o meu compressor. Para trechos horizontais, são aconselhadas velocidades de 2,5, velocidades máximas de 20, e para tubos ascendentes, eu tenho que ter velocidade de 5 e velocidade máxima de 20. Qual que é a perda de carga máxima admissível? A perda de carga máxima é considerada a variação de 1 grau Celsius. Como assim, professor? Então vamos pegar um evaporador trabalhando com R22, uma pressão de saturação de 1 grau Celsius, tá certo? A perda máxima... Ah, não, desculpa. Vamos pegar aqui um outro valor aqui, só para não... Eu vou pegar aqui ele trabalhando vamos supor que ele tivesse a 0 graus. Então a 0 graus, se olharmos aqui a tabela do R22, a pressão do R22 é 498, a pressão de saturação. Enquanto que a 1 grau Celsius a variação seria 14,5. Eu faria a diferença de 514,5 menos 498,1. Só para arredondar aqui para a gente facilitar, 14 mais 2, 16. Eu posso ter perda de cargas até 16 kPa dessa linha, que vai condizer a variação de 1 grau Celsius. É essa a ideia. Vamos supor que eu trabalhasse a uma temperatura do evaporador de 584. A temperatura do evaporador de 5 graus Celsius, a pressão de saturação é 584. Então, se olharmos aqui, eu tenho aqui 602, a variação acima, posso ser acima ou abaixo, isso tanto faz, daí eu uso o menor valor. Então, 602 menos 584, então tem 16 mais 2, 18 kPa. E assim sucessivamente. Posso pegar temperaturas menores ou temperaturas maiores ali conforme a nossa necessidade. É essa a ideia dessa perda de carga. Posteriormente, quando se utiliza o compressor com modulação de velocidade, eu tenho que fazer o cálculo, o diâmetro ele tem que suportar ali os 5, só que no caso ele não pode passar do máximo de 20. Só que ao mesmo tempo eu tenho que verificar se essa perda de carga não vai ser muito grande. Se a perda de carga não for muito grande e as velocidades estiver dentro, tanto na mínima como na máxima, eu uso só um diâmetro. Mas se eu perceber que depois, no diâmetro mínimo, a velocidade não está dando os valores apreciados que eu preciso, o que eu acabo fazendo é daí usar duplo sifão. Então, esse mesmo caso aqui vai ser seguido para a linha. Aqui eu tenho a linha de gás frio. Sigo a mesma coisa para a linha de gás quente, os valores são similares. Só lembrando que daí eu uso a temperatura do condensador, né, que está lá na pressão. Segue a mesma sugestão. E no caso, uma coisa interessante a ser falado da linha de gás frio, aí vai muito do manual de fabricante, eles têm um comprimento adequado entre o evaporador até a unidade externa. E às vezes a cada tanta diferença de altura, mas você tem que olhar o catálogo ou no próprio treinamento do fabricante, eles vão te passar essas informações. Existe a cada tempo valores a ser adotados, ok? Para colocar esse sifão, caso tenha essa necessidade. A mesma coisa, né? As tubulações, ela deve ter uma inclinação, né? Que a cada 3 metros ela deve ter no sentido do escoamento, a razão de 12 para 3, ou seja, a cada 3 metros eu tenho que ter um desnível de 12 milímetros, no mínimo, para que faça essa questão do escoamento do óleo. Vamos ver mais informações aqui. Aqui eu tenho formas de ver tabelas, não vou entrar aqui. A questão também da necessidade de um filtro separador do óleo para voltar esse óleo para o cárter. E para a linha do líquido não tem tanto erro, né? É só tomar cuidado para deixar as velocidades entre o máximo e o mínimo permitido conforme a questão. A questão é mais deixar a velocidade mínima para poder fazer o arraste de qualquer sujeira ou o outro particulado que possa estar existindo. Aqui também eu tenho outras velocidades conforme outros fluidos, né? Velocidades recomendadas, a gente estava falando 5 a 20, mas se você olhar aqui para outros de situações, ele recomenda aqui para amônia entre 15 a 25, linha de descarga entre 15 a 30, linha de líquido entre meio a 1,25. Então, existem outras variações, tá, para essa questão. Então,
eu vou mostrar aqui como seria esse cálculo. Então a gente vai utilizar aqui o material do professor Rudimar Matos, onde ele tem um sistema frigorífico, é esse sistema aqui. Eu tenho meu compressor, tenho meu condensador, tenho minha evaporadora. Então aqui são as linhas de ligações, ele já deu os comprimentos. O projeto ele vai ter 60 TRs na parte de maior questão de capacidade e 12 TR na menor capacidade do sistema. Vai ser utilizado o R22, os tubos vão ser de cobre. E ele dá aqui também, né, a questão dos raios forjados, raio longo, e as perdas dos filtros do secador. Okay? Então a gente vai resolver esse exercício para entender o procedimento de cálculo e posteriormente eu dou uma palhinha a mais aí de outras formas também de cálculo diferente do que nós vamos utilizar agora. Então vamos lá, pessoal, vou abrir aqui o OneNote e a partir desse OneNote aqui a gente já vai inserir os valores. Então o que eu vou precisar aqui é só pegar os dados, só vou deixar nessa parte de baixo. O outro que eu vou precisar é esse aqui, só para verificar. Então eu já tenho uma planilha aqui pré-montada, eu vou usar ela para a gente facilitar e agilizar os cálculos, ok? Então inicialmente eu vou pegar a linha fria. Qual que seria a minha linha fria? Minha linha fria seria o que sai do evaporador e vai até o compressor. Então eu fui já no programa computacional, achei que a densidade do meu fluido, eu peguei na questão inicial aqui, né, propriedades aqui na saída, seria 24,8 kg/m³, a viscosidade é 1,03 vezes 10 a menos 3 kg/m². Peguei aqui o diâmetro da tubulação, que é de cobre, e pronto. Agora eu preciso achar a vazão máxima e a vazão mínima. Como que eu acho essa vazão máxima e essa vazão mínima? Então vamos lembrar um pouquinho lá da primeira parte do curso. Eu tenho aqui um gráfico de pressão, entalpia. Eu tenho aqui minha curva do fluido. Eu tenho aqui uma linha de pressão e aqui uma outra linha de pressão. A questão do nosso exercício, ele não fez nenhuma consideração. Então a temperatura de saturação aqui é 5 graus Celsius, aqui é 45 graus Celsius. Eu acredito que ele não falou nada de superaquecimento ou subresfriamento, então eu sigo aqui. Vamos mudar aqui a caneta. Então eu tenho essa etapa. Posteriormente ele não falou nada de aqui. Então eu vou ter o efeito frigorífico nessa situação. Como não mudou temperaturas nada, simplesmente eu calculo a entalpia na saída do evaporador e entalpia na entrada do evaporador, que pode ser muito bem aproximada a entalpia do líquido saturado lá do condensador, ou da saída do condensador. Então, feito isso, eu tenho o efeito frigorífico, eu sei que a carga térmica é igual a vazão máxima vezes efeito frigorífico. Como minha carga térmica eu tenho uma de 60 TR, que está aqui, e a outra de 12 TR, simplesmente isso vai me dar uma vazão máxima, e isso aqui vai me dar uma vazão mínima. Então o que o programa nos faz, simplesmente, se olharmos nessa parte, ele faz já esse cálculo para calcular a vazão máxima e a vazão mínima. Então eu já pulei parte de cálculo aqui que eu não vou caçar na tabela o efeito frigorífico de cada um. Feito isso, eu tenho que passar agora e encontrar a vazão máxima. Eu tenho que encontrar agora minha vazão volumétrica, que é ela que vai ser interessante para nós. Para a vazão volumétrica, simplesmente eu vou lembrar que a vazão máxima vai ser igual a vazão volumétrica. Nossas fórmulas lá tá com o Q, mas eu vou deixar esse V ponto, vezes densidade. Então, para eu achar a vazão volumétrica, simplesmente eu pego a vazão máxima e dividido pela densidade e acho daí minhas vazões volumétricas. Então, a próxima etapa da tabela é simplesmente achar esses dois valores. Feito isso, pessoal, eu preciso agora achar um comprimento total, ok? Como eu ainda não tenho saber qual que é o diâmetro da minha tubulação, fica difícil eu escolher ela. Vamos primeiro ver o comprimento da linha normal. Então eu tenho 0,3 mais 1,8 metros ascendente, mais 2 metros nessa horizontal, mais 2 metros nessa descendente, mais 0,3. Fazendo esse cálculo aqui, ele dá 6,4 metros. Como eu não tenho ainda o diâmetro interessante a ser utilizado, simplesmente o que eu faço é um chute de bater vezes 1,5. E posteriormente eu faço as mudanças necessárias para verificar a perda de carga. Então o comprimento total seria de 16 metros. Feito isso, o próximo passo para verificar, então eu vou colocar aqui o próximo. Então eu calculei para linha fria, então vamos por aqui linha fria. Eu vou pegar agora aqui, feito isso aqui. Agora eu quero saber o ΔTP máximo, só para saber se é possível ou não determinado tipo de linha. Nosso ΔT máximo, simplesmente eu preciso ir numa tabela termodinâmica e verificar a variação de 1 grau Celsius, qual que seria a variação de ΔP, que daria nessa questão, igual comentamos anteriormente. Sendo feito isso, eu já achei que para a linha de gás frio, o máximo seria 18,6.
Então aqui agora, pessoal, vai seguir os procedimentos só para a gente poder fazer as partes. Então aqui, para minha velocidade máxima de 20, eu vou chutar aqui um diâmetro qualquer, 0,06. Então, vocês concordam comigo na velocidade máxima? Eu vou chegar ao diâmetro de partícula, aliás, eu posso chegar nesse valor aqui que seria máximo. Então aqui, simplesmente eu fiz um cálculo inverso, na verdade é mais para poder achar esse valor de diâmetro. Como assim? Então vamos lá só para tentar explicar. Eu tenho um ΔP máximo, ele vai depender do fator de atrito, do L, do D, velocidade ao quadrado sobre G. Deixa eu me certificar se foi isso. Ah não, falei besteira. A outra coisa também que eu tenho, se eu tenho a nossa velocidade, eu sei meu Q, sei que velocidade vezes área, que eu só vou retirar esse valor aqui, não vou usar o Q, na verdade eu vou usar a lei da vazão, eu já sei a nossa máxima. E a nossa máxima vai acontecer quando? Na máxima vazão máxima. Então nessa velocidade aqui vai ser o máximo possível para esse 20 aqui. Então, nossa área pode ser definida como π d quadrado sobre 4. Se eu trabalhar essa equação, eu vou ter que ver vazão volumétrica igual a velocidade vezes π quadrado sobre 4. Passo os valores para lá e vou achar então que diâmetro é igual a 4 vezes vazão volumétrica dividido por π dividido pela velocidade e eu tiro a raiz desse termo. Feito isso, é o que nós utilizamos aqui nessa equação. Então eu peguei nossa máxima vazão volumétrica, peguei a máxima velocidade, então eu sei que eu posso trabalhar com algo em torno de 0,06 milímetros, que me fornece um valor de 62 milímetros, que se eu for passar para polegadas, então 2,25,4, me fornece os valores possíveis. Feito isso, agora eu vou calcular meu Reynolds. Como que eu calculo meu Reynolds? O Reynolds, então esse diâmetro aqui é só para verificar a questão para aquela máxima velocidade, ok? Qual que é o diâmetro máximo ou mínimo que eu poderia estar usando nessa situação aqui. Então eu posso usar alguma coisa até 2,36 polegadas. Se eu usar diâmetros menores, essa velocidade aqui vai tender a aumentar, que não é aconselhado. Então esse aqui é um valor, se eu usar diâmetros menores que esse daqui, no caso da vazão máxima, da vazão volumétrica máxima, se eu usar diâmetros menores, isso daqui vai tender a subir drasticamente, que passa do meu limite superior, que não é interessante. Então esse aqui é um diâmetro que vai ser um limite para nós. Então posteriormente eu quero ver para esse diâmetro qual que vai ser a questão do Reynolds, só para ver se vai dar alguma complicação ou não. Então eu vou lembrar que Reynolds tem duas formas de escrever o Reynolds, né? Pode ser quando 4m, πd, diâmetro, viscosidade, ou também posso escrever o clássico como nós conhecemos. Então aqui agora eu calculo o nosso Reynolds, pego a vazão máxima, que eu estou validando um limite, divido 4 vezes máxima, π, diâmetro, que foi o sugerido, 0,06, e a viscosidade que está aqui. Posteriormente também eu calculo aqui a questão do E sobre D. No meu caso aqui deu 2,49. Simplesmente eu peguei o diâmetro que eu estou utilizando e dividi pela a espessura, não, a rugosidade pelo diâmetro. Feito isso, agora eu estou usando uma correlação aqui de Schweinfeld que não está descrita aqui. Eu já vou apresentá-la para vocês aqui. Ó. Então, pessoal, aqui eu tenho um formulário de tabelas lá da disciplina Trocadores de Calor, que foi retirado pelo Comprer, e ele tem aqui várias formas para calcular o fator de atrito. Uma das formas de calcular o fator de atrito para tudo iguoso é essa correlação de Schweinfeld, que é dado por esse valor. O que pode modificar algumas vezes dessa correlação é que às vezes eu já faço algum ajuste aqui nesses valores para simplificar. Lembrando, se o Reynolds se torna muito grande, essa parte do termo pode ser desprezada e minha correlação simplesmente se torna isso daqui. Então vamos lá para o fator de atrito. Então o que eu fiz aqui foi utilizar a correlação de Schweinfeld, desculpa aí a forma de pronúncia para rugosos, fiz nesse formato aqui. Posso usar outras? Posso. Aí vai dar no gosto do freguês e depois torcer que ela esteja adequada. Então eu calculei o Reynolds. Posteriormente eu calculo também minha rugosidade relativa, que é dado com rugosidade sobre o diâmetro, ok? Essa é absoluta, essa é relativa. Então jogo esses dois valores na equação e acho meu fator de atrito, que foi feito aqui nessa outra parte que deu aqui. Então aqui eu peguei o comprimento total, fiz o cálculo de perda de carga, de carga, ΔPF, L, velocidade ao quadrado sobre 2, aqui eu tenho a densidade. Então aqui o que eu fiz foi utilizar esse equacionamento, ok? Se vocês olharem aqui, é o diâmetro, na parte de cima está a velocidade multiplicada duas vezes,
comprimento total, mais a densidade aí. Então a perda de carga que vai sair desse valor vai ser em Pascal, e eu passo ela para quilopascal simplesmente dividido por 1000. Como ela está inferior a esse valor aqui, perfeito, não tem nenhum erro eu usar esse diâmetro como limite, que na pior caso, que é a velocidade que eu vou travar, ele não vai passar do ΔP máximo, ok? Então agora aqui eu vou fazer agora as avaliações. Essa era uma sugestão, só que vamos ver se temos catálogos para isso. Então, avaliando aqui agora a lista de catálogos, refazer, eu tenho aqui o catálogo de 2/5/8, que vai me fornecer um valor de 0,67. Lembre-se, se eu usar diâmetros menores que esse daqui, simplesmente eu vou fazer a velocidade ficar maior de 20. Então tem que se eu usar diâmetros menores. Então tem que usar diâmetros maiores que esse valor. Então o mais próximo desse valor seria o 2/5/8. Vamos aqui só verificar o 2/5/8 aqui, se nós temos ele aqui. Querer, difícil, às vezes estou acostumado a usar nenhum, depois vou para outro. Cria-se uma certa dificuldade. Aqui, ó, 2/5/8. É essa linha aqui, ok? Então eu vou pegar 2/5/8. Fazendo esse cálculo agora, eu tendo 2/5/8, vou verificar a velocidade. Ok, passa. E como minha velocidade máxima de 20 não vai dar perda de carga superior a 18, então tá ok esse diâmetro. Só que agora eu vou ver na menor perda de carga. Simplesmente o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a menor vazão, vou verificar aqui na minha tubulação para menor vazão e vou verificar a velocidade. Deu 3,2. Lembrando, para tubos horizontais, a linha de gás frio, para tubos horizontais, eu preciso 2,5. Só que para tubos ascendentes eu preciso de 5. Então o que vai acontecer aqui, ó? Aqui eu preciso 5. Tem duas alternativas. O que eu posso fazer nessas alternativas? Eu posso escolher daí um valor aqui de colocar um tubo a mais, ou às vezes somente modificar esse diâmetro aqui e depois fazer um cálculo da perda de carga. O que eu precisava então? Então eu vou verificar de colocar um tubo ascendente duplo para não ter dificuldade. Ele tem que ter 5 metros por segundo. Fazendo esse cálculo aqui, né, do diâmetro, eu vou achar que de 0,54 e passo para a polegada, dá 2,11. 2,11, possivelmente eu tenho que usar alguma coisa levemente menor aqui. Então vamos ver aqui, ó, 2,11, vamos verificar o 2/1/8. Vamos pegar aqui, ó, 2 mais oitavos. Deu 2,12. Então show de bola. Então para todos os tubos eu utilizo um 2/5/8. E aqui, além do 2/5/8, depois eu utilizo também um 2/1/8. E tá feito. Se você quisesse também, simplesmente eu somente trocaria essa parte da tubulação. Por final, lembre-se, a gente fez uma simplificação aqui. O que eu precisaria fazer aqui? Só um cálculo final para verificar se está de acordo a questão da tubulação. Vamos verificar? Então eu tenho 1, 2, 3, 4 cotovelos. Ele falou que são cotovelos de raio longo. Cada cotovelo de raio longo tem 1,2. Então são 1, 2, 3, 4 vezes 0,2. Deu 4,8. Eu posso fazer a substituição aqui, se quiserem no momento, para verificar a perda de carga que ocorre. Perfeito? Não tem tanta dificuldade aqui. E poderia separar também, que aqui a sensação que dava vontade de usar um diâmetro menor para causar uma menor velocidade, desde que ela não passe de 20 metros por segundo. Só que aqui, se eu utilizar o 2/1/8, só para certificar 0,54, ele me trava, né? Se eu utilizar o 0,54, ele me trava nessa questão do diâmetro, ou seja, eu não passo na maior vazão, na maior velocidade. Então tem que tomar cuidado com isso. O mesmo procedimento de cálculo é feito para a linha de gás quente, que agora está relacionada daqui até essa parte. Então fui no nosso programa de computador, verifiquei densidade e viscosidade do fluido nessa nova situação, peguei, calculei a rugosidade, que ainda vai ser a mesma, né? Opa, aqui eu acho que fiz besteira. Talvez eu tenha que corrigir isso aqui. Mas tranquilo, só mostrando. As vazões ainda vão seguir as mesmas. Agora que eu preciso agora verificar são os L's. Então aqui agora eu tenho 0.3, 0.9, 0.3, 4.3, 0.6. Verifico lá o comprimento total. Feito isso, eu faço um chute também para achar a questão do L's menores, 9,6, e dá um L total de 16 metros. Seguindo nisso, minha perda de carga eu posso ter até 40,5 kPa. Só que nesse caso, vamos verificar avaliando diâmetro em função das velocidades. Vamos lá só certificar. Para a linha de gás quente, gás frio, gás quente, aceita até 20. Então vamos substituir aqui, em vez de 10, eu vou substituir aqui por
20. Então eu tenho que usar um diâmetro superior a 0,37 ou 1,44 polegadas. Fazendo esse cálculo de 1,44, calculo o Reynolds, calculo a rugosidade relativa, calculo o fator de atrito pela correlação de Schoenstein e verifico a perda de carga. O que aconteceu? Nesse caso, a perda de carga, uma velocidade de 20, já está superior à permitida. Então, por isso que eu fui reduzindo. Então, aqui, ó, reduzi para 15, reduzi para 12. Essa aqui, então, por isso que eu acho que eu fiz o valor de 10. Mas eu poderia usar, por exemplo, aqui o valor de 12, só para me limitar, ok? Para não ter essa complicação. Então, com uma velocidade de 12 agora, eu chego próximo da pressão. Para essa nova velocidade de 12, eu posso utilizar um diâmetro de 1,86 polegadas. Nesse caso, eu utilizei 1/50. 1/50 a 1,62. Então, aqui é 1/50. Posso usar diâmetro maior que o que tem aqui? Não é aconselhado. Então, por isso que eu devo ter usado o... Posso usar diâmetro menor? Não. Tem que usar diâmetros menores que esse valor aqui por causa dessa questão do nosso ΔP. Senão ele acaba passando desse valor aqui. Então, nesse caso aqui, o diâmetro é 0,47. Então, eu poderia escolher aqui um levemente maior. Nesse caso aqui eu joguei o 10, daí ficou 52 e limitava para mim nessa questão aqui. Então esse que foi o sentido que eu fiz aqui. Esse cálculo eu automatizei para ele ficar bem interativo. Fazendo com esse diâmetro aqui, para a situação, a pior situação do projeto, para esse novo diâmetro, eu poderia ter uma velocidade de 15,8 metros por segundo. Só que, novamente, agora fazendo o cálculo para menor carga, fica o 3,1. Então, novamente, é sugerido usar um diâmetro duplo nesse tubo ascendente. Fazendo o cálculo com uma velocidade de 5, eu precisaria de um diâmetro próximo de 0,33, então eu acabo escolhendo, eu preciso de 1,29. Então eu precisaria escolher aqui alguma coisa com diâmetro de 1,29. Então, para o de máxima situação aqui, vamos só pegar aqui, eu utilizei 1,625 polegadas, que é 1/50. Uma forma só para gente, 1/50. É isso aqui, ó. Então eu escolhi essa linha. Para a linha menor, eu tenho as possibilidades. Eu tenho que ter um diâmetro máximo de 0,33 ou de 1,29. Então 1,29 aqui, vamos pegar aqui, ó, um diâmetro menor, 1/3/8. 1 mais 3 por 8. Deu 1,37 polegadas, ó. Está superior a esse valor, então eu vou usar agora o diâmetro de 1/8. Deu o mesmo aqui, 1,12, que fica inferior a esse aqui, então seria o tubo duplo aqui, daí eu escolheria 1,12. Se eu fizer a perda de carga, situação máxima aqui, ela vai dar no máximo 1.000 Pascal, só que eu teria que refazer agora com esse novo diâmetro, então tem que tomar cuidado. E segue o mesmo procedimento para o restante. Então isso, já calculei a linha de gás frio e a linha de gás quente. A linha de líquido ela já não é tão complicada. Aqui acho que eu não coloquei a linha de líquido, e são outros valores. Mas para a linha de líquido não vai ter tanta aplicação por um simples fator. Qual? Eu já tenho uma altura manométrica. Essa altura manométrica ela vai somar, então eu vou ter uma perda. Então a variação de pressão que vai ter vai ser o ρgh menos perdas. Na verdade, essa altura aí ela vai compensar as perdas que vão estar ocorrendo, então facilita daí na escolha dos diâmetros hidráulicos para essa nossa linha. No geral, acredito eu, ter somente um diâmetro a ser utilizado. Então é essa parte aí que eu quis mostrar para vocês dos cálculos, utilizando ali a mecânica dos fluidos para fazer isso. Existem outros métodos? Existem. Então vou abrir aqui e vou comentar desses outros. Um outro método mais fácil para não ter que ficar calculando toda hora esses valores é utilizar essas tabelas aqui. O professor Rudimar Matos possivelmente tirou de algum catálogo, de algum livro que eu não achei, que conforme a capacidade frigorífica ele já dá a forma da linha os valores a ser utilizados. Então você só verifica o máximo, o mínimo e verifica se estão dentro de acordo. E posteriormente existem algumas correções por causa de estar trabalhando com as variações de temperatura, superaquecimento, acredito eu, a temperatura de condensação. São os coeficientes de ajuste para as linhas, para poder fazer esse cálculo. Eu não vou entrar em detalhes de cálculo disso, senão a gente vai gastar uns 40, 30 minutos para fazer. A segunda forma também de ser feito, tem um livro muito interessante chamado Eficiência Energética em Sistemas de Refrigeração Industrial e Comercial. Lá na página 197 ele dá uma outra dica também de fazer o cálculo, mencionamento de tubulações, que no geral é muito similar ao que nós já fizemos. Só que ele permite fazer esse cálculo de uma forma mais prática, utilizando uma tabelinha, para já ir verificando nessa tabela. Aí só tem que saber a forma de usar, mas ela acaba agilizando o processo de cálculo do tempo ali, mas depois de automatizado não tem essa dificuldade.
para verificar essa questão desses comprimentos ou diâmetros a ser utilizados, perfeito? Posteriormente também, ele tem aqui para seguintes fluidos, 717, 134 e o saudoso R22. Aí tem para temperatura, fricção e descarga. E aí aqui ele também com comprimentos equivalentes conforme o diâmetro nominal utilizado naquela linha, perfeito? Então aqui são sugestões, se precisarem vocês vêm aqui, dá uma caçada, ali tem o próprio exercício que explica a forma de resolução, o que não causa tanta complexidade. Perfeito, pessoal? Era isso aí que eu queria passar para vocês. Um grande abraço aí e até a próxima.